Olá, amigos, mais uma vez. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a audiência da primeira entrevista que nós fizemos com a Marcha para Jesus. E a nossa convidada de hoje é a deputada da oposição pelo PSD, Cirina Leão. Nós dividimos a entrevista em duas partes, né? A primeira parte, ela vai estar falando da Força Nacional de Segurança no Distrito Federal. A deputada classifica isso como uma verdadeira intervenção. Eu acho que vale a pena você ficar quietinho aí e acompanhar a entrevista. Então, vou pedir agora para o pessoal colocar a primeira parte da entrevista com a deputada distrital Cirina Leão. Deputada, recentemente a polêmica hoje em Brasília, né, é a vinda da Força Nacional de Segurança para o DF. Inclusive, isso tem abalado a Polícia Militar e a Polícia Civil. Como a senhora vê essa polêmica? Olha, eu acredito que da forma que aconteceu, ela pode repercutir de uma forma negativa. Por quê? Nós já estamos aí com a Polícia Militar toda milindrada, com uma série de compromissos que o governador havia feito com eles desde a campanha que não aconteceu. Então a Polícia Militar está desmotivada. A Polícia Civil também começa a entrar nesse processo de desmotivação também. Inclusive está em greve, né? Por uma semana. Está em greve por uma semana. E o que acontece? A Força Nacional vindo para Brasília sem um diálogo entre as forças pode ser uma tragédia. Então, porque a própria Polícia Militar ou a própria Polícia Civil podem entrar até num processo aí de estagnação e não de produção, que é o que a gente precisa. Brasília hoje precisa da Polícia Militar na rua e da Polícia Civil trabalhando estimulada para que a gente consiga realmente diminuir os índices que têm aumentado a cada dia. Olha só, conversando com alguns policiais em off, que ontem eu dei uma volta para Brasília, peguei o carro e fui conversar com alguns policiais, o que eles achavam. E os policiais estão extremamente ofendidos. E a desculpa do governo que é para policiar as divisas. Mas será que a polícia militar, a civil, não teria capacidade de fazer isso? Olha, eu acredito que a Polícia Militar está preparada para isso, a Polícia Civil também está preparada para isso. Eu acho que o que precisa é que os compromissos que foram firmados sejam cumpridos, ponto número 1. Até para que a categoria tenha uma valorização e trabalhe, né, com comprometimento. O que não justifica também a violência crescer. Mas o que a gente entende é que são 100 homens, 130 homens. O que 130 homens numa escala, que eles trabalham de escala, dividindo nas barreiras, irão mudar no dia a dia do Distrito Federal? Pode ser que vá diminuir a violência? Eu até acredito que sim, Odir. Só que isso tinha que ter sido feito de uma forma com consenso. A Polícia Militar satisfeita, a Polícia Civil satisfeita e essas forças preparadas talvez para a vinda da Força Nacional. Se fosse o caso. Né, mas a violência crescendo, a polícia desmotivada e a Força Nacional vindo, o que parece? Que há uma intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. E a discordância entre os próprios chefes da Casa Militar, né, o comandante-geral, do próprio secretário, que ficou claro isso numa entrevista que foi passada aí pela Rede Globo, você percebe que há, sim, uma desinformação. E isso é muito ruim para a população. Que a população que estava assistindo ficou assim, assustada. Ué, será que vai dar certo? Eles não estão se entendendo. Então, é a pergunta que a população faz. Não, e hoje o que se sabe também é que o comandante Suami Santana perdeu o comando da tropa. É o que os policiais falam, né? Inclusive, no plenário, o deputado Patrício disse que o atendimento que o Suami dá aos praças é desumano. Você concorda com o Patrício nesse caso? Olha, a gente tem tido muitas reclamações no nosso gabinete também. A senhora tem recebido? Nós temos recebido, porque gabinete de oposição é gabinete que recebe demanda e denúncias todos os dias, realmente, né? Anotado, eu já pude acompanhar. Então a gente recebe muitas denúncias, sim, nesse sentido, né? A gente tem maior cuidado de apurar e o que a gente percebe que liderança, Odir, não é você massacrar as pessoas, né? Exato. E aí eu acho que nós temos o maior exemplo do maior líder, né, que pregou o amor, que é Jesus, né? E ele conseguiu liderar pessoas. E eu acho que é isso, você tem que liderar uma tropa sabendo, pregando o comprometimento, o trabalho, o respeito próprio, né? E eu acho que isso cabe em qualquer lugar, não só na categoria dos policiais militares, como em qualquer outra categoria. Então isso a gente vê que está faltando, né? E que a população sente isso na pele quando a polícia trabalha desmotivada. E onde entra o governador nessa história? Eu não sei, ontem é algo assim, né? Até ridículo, né? Falar que o governador não sabia. Se o governador não sabe... O governador não sabia? Como assim? Não, o governador não... Alguns parlamentares falaram... Talvez o governador também não sabia, e aí outros parlamentares... Não, ele sabe. Então, assim, é algo que causou um mal-estar muito grande. Uma decisão dessa é uma decisão muito delicada, que deveria ter sido consultada
não só com as forças, né, policiais aí do Distrito Federal, Polícia Civil, bombeiros, Polícia Militar, mas também dos próprios parlamentares que representam a segurança pública. Porque a política, Odir, ela é muito complexa, ela não é um ponto só, né? Ela é feita da Câmara Legislativa, do Executivo, do Poder Legislativo, do Ministério Público, entendeu? Então, assim, são coisas que deveriam ter sido melhor assim, planejadas para dar certo. Algumas fontes dizem, acho que não precisa muito dizer fonte, isso está na cara, né, deputada, que isso ocorreu depois do sequestro relâmpago, né, acertei aí, relâmpago da filha do ministro da Pesca, o Marcelo Crivella, e começou, né? Brasília praticamente foi envergonhada para o país todo e para o mundo, né? Eu sou muito crítica nesse ponto, Odir, porque eu acho o seguinte, a gente não pode deixar a violência chegar na classe nobre de Brasília para que a gente tome atitude. Né? A violência, quando ela está lá no Paranoá, no Itapuã, em Samambaia, ela tem que ser prioridade também para o governo. E o governo não tomou providência nesse tempo. Né? E a violência foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí ela chegou numa classe que realmente cobra de um governo. Né? Porque é a classe que forma opinião, é a classe que escreve jornal, é a classe que escreve matéria, é a classe que é amiga do ministro, a filha do ministro. Então, assim, começa a pressionar a questão política, que começa a vir essa questão de cima para baixo. Então, é uma pena que no momento que chegou na classe, né, que para tomar providência teve que chegar aí na casta da sociedade brasiliense. Então isso é até negativo para nós, né? Não, porque em Brasília tá assim, né? Você sai de casa, tranquilo, bonitão, você é candidata a vítima. Você pode sofrer um sequestro relâmpago, você pode estar indo no posto de gasolina, ser assaltado. E o Brasília hoje está em segurança. Hoje, bobear, você já sofre uma síndrome do pânico antecipada. Mas a pergunta que eu quero fazer à senhora é se a senhora acha que houve intervenção federal, se a Dilma foi lá, a cúpula do governo federal interviu. A senhora acredita nisso? Eu acredito que possa ter acontecido sim isso, né? Até porque a Dilma sente essa pressão do governo do Distrito Federal muito de perto. Porque ela vive aqui, ela mora aqui, os funcionários... Teve com ela, né? Eu tive com ela num evento do comando do Exército, né? Então ela sente isso de perto, com certeza. Ela tem pessoas que trabalham na casa dela, que moram aqui em Brasília, no Distrito Federal, que são cidadãos comuns, que vivem o nosso dia a dia. E ela sente isso. Então eu acho que é uma demonstração seguinte: se vocês não fizerem nada, eu vou fazer. É um recado claro. É um recado claro. É um recado claro. E aí começa pela segurança, né? E se isso não der jeito, eu acho que vai afetar até outros setores também.